Mateus 10, por favor, fazer uma breve reflexão com os irmãos aqui. O tema pode parecer não no início da reflexão, mas o tema proposto para nossa meditação é uma mensagem encorajadora. Diga para o irmão: meu irmão, há uma mensagem encorajadora para a sua vida. Aliás, a palavra de Deus, ela é encorajadora para as nossas vidas. A palavra do Senhor é encorajadora. Ela direciona, ela nos põe no trilho novamente. Eu fiquei encantado quando eu li o texto mais uma vez, e de Deuteronômio 4, a proposta onde Moisés estava ali discursando aquele povo. Ele não pede ao povo que faça nada além de obedecer. O princípio para que aquele povo pudesse ser quem ele foi e alcançar o que eles alcançaram era o princípio da obediência. Ouça a voz do Senhor. O tema básico da mensagem de Moisés era: ouçam a voz do Senhor. Não é ouçam as minhas palavras, ouçam as minhas instruções, é ouça, ó Israel, a voz do teu Deus. E a partir daí, será bem sucedido em tudo que você fizer. Então o segredo para a vida cristã é sempre ter a mensagem no coração da palavra de Deus, e ela vai nos encorajar. Mateus 10, mesmo sentados, versículos 1 a 8, diz assim: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Verso 5: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Vamos ler as instruções calmamente. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que o reino está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça dai. Senhor, essa é a poderosa palavra do Senhor, renovadora, encorajadora, uma palavra em que, quando obedecemos, ela transforma completamente a nossa vida e os destinos da nossa vida. Por isso, nesta noite, Pai, que esta palavra e esta mensagem encorajadora, ela chegue ao coração dos meus irmãos nesta noite, para fortalecê-los e fazê-los prosseguir na jornada, em nome de Jesus. Amém. A missão da igreja é a missão de Cristo. Você pode dizer isso comigo: a missão da igreja é a missão de Cristo. A missão dos discípulos de Cristo e a missão da igreja de Cristo é a missão de Cristo. Nós não podemos separar a missão de Cristo com a missão da igreja. Não podemos separar a missão da igreja e a missão que Cristo veio cumprir. Não podemos dividir ou separar a missão dos discípulos, que somos nós agora, da missão da igreja. A missão da igreja ou do discípulo não pode ser pode ser vista como algo independente das coisas de Deus. A missão da igreja, a missão de um discípulo de Cristo não pode ser visto como algo independente de Deus ou possível de ser realizado de uma vez só ou de forma solitária. A obra de Deus, a missão de Deus é constituída por Deus, estabelecida por Deus, e é Deus quem determina como ela vai encaminhar-se. Por isso, a missão dos discípulos deve ser vista à luz da missão de Cristo, na qual ele iria cumprir. Quando Jesus estabelece o chamado e chama 12 para trabalhar ao seu lado, ele não está dizendo: olha, eu estou chamando vocês para vocês fazerem um trabalho,
e o trabalho vocês determinarão. Não, eu chamo vocês para cumprir a missão que eu lhes mostrarei o que fazer. A missão que eu deixar para que vocês façam, vocês irão fazer. João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse isso para os seus discípulos. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez o quê? Paz seja convosco. Assim, dessa forma, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, irmãos, a missão da igreja, a missão de um discípulo de Cristo, não pode ser separada ou não pode ser entendida como algo independente de Deus, ou possível de ser realizado solitariamente. A missão da igreja e dos discípulos deve ser vista à luz do que Cristo fez, a minha vista à luz do que Cristo iria promover ao longo do ministério ao lado desses discípulos. A vida cristã, a missão de um homem de Deus, a missão do Cirico, a nossa missão como discípulos, não é uma missão autônoma. Não é uma missão que a gente pode fazer o que a gente quer, na hora que nós bem quisermos, aquilo que a gente bem entende. A missão de um discípulo e da igreja não é uma missão autônoma. Nós não estamos aqui estabelecendo nada novo, nós estamos aqui cumprindo o que foi dito aos antigos. Nós estamos cumprindo aquilo que foi dito aos discípulos, aos apóstolos. Nós estamos seguindo aquilo que Jesus deixou como uma orientação para cada um deles. E o capítulo 10 de Mateus vai relacionar claramente essa ordem da missão. Mateus 10, ele relaciona 5 verdades. Baseado nessas 5 verdades, ele relaciona a ordem dessa missão, que não é autônoma, que não pode ser feita independente daquilo que Jesus estabeleceu para que pudesse ser feita. Então Mateus 10, ela relaciona aqui a ordem da missão dividida em 5 verdades. A primeira verdade está justamente no versículo 1. O Senhor é quem chama. Olha o que diz o versículo 1, volte lá ao capítulo 10 de Mateus. Rapidinho, deixa eu voltar. Tendo chamado, o texto é muito claro o que diz o texto, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes o quê? Jesus deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. À medida que ele chamava esses discípulos a cumprir uma missão, ele conferia a esses discípulos o que? Autoridade. Uma das coisas que não nos torna independente é a autoridade que ele outorgou à igreja, a mim e a você, não a autoridade que possuímos. Então isso mostra que é ele quem nos chama, foi ele quem chamou. Portanto, a igreja e o discípulo não pode viver uma vida independente de Deus. Pastor, que mensagem encorajadora é essa? Aguarde, acalma o seu coração, que Jesus aqui vai completar esta obra na vida desse discípulo, mostrando para eles que a ordem da missão não era só ordem de fazer aquilo que ele queria, mas era recompensadora. A ordem de Jesus também é uma ordem recompensadora. Ele não nos pede a fazer nada sem que com isso ele nos dê a sua graça para a gente suportar as lutas que a gente vai enfrentar. Ele não nos ordena a ir em lugar nenhum sem que antes ele não vá primeiro ou vá conosco. Ele não nos pede um sacrifício que a gente não tenha condição de ceder, de cumprir, de fazer. Então a ordem da igreja, a missão da igreja não pode ser vista como algo que pode ser feito independentemente, é ele quem nos chama. Segunda coisa, do versículo 5 ao 8, é a segunda verdade que nós encontramos como uma ordem à missão, desta missão. 5 e 8 diz assim: a esses 12 ele enviou, dando-lhes o quê? As seguintes instruções. O que o Senhor estava falando? Ele estava dando as diretrizes da missão. Rapidamente, olhe para mim. O Senhor então chama, é a primeira verdade. A segunda verdade é o que o Senhor dá as diretrizes para aquilo que ele chamou. Ninguém está fazendo nada de forma independente no reino de Deus. Por que Jesus estabeleceu isso? Para que eles pudessem saber que foi ele quem chamou, e foi ele quem deu as diretrizes. Versículo 6 vai dizer assim, versículo 5 ainda: não tomeis rumo aos gentios. As instruções foram transmitidas de forma imperativa. Ele começa dizendo: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos.
Ele está dizendo simplesmente: eu vos chamei, eu vos dei autoridade sobre espíritos, eu vos chamei para serem meus discípulos, eu vos chamei para seguirem aquilo que eu determinei, portanto, vocês agora seguem as minhas diretrizes. E está aqui no versículo, mais uma vez, versículo 5, não tomem rumo aos gentios, nem entrem em cidade samaritana, verso 6, mas de preferência, ele diz, procurai, a ordem imperativa, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 7, mais uma imperatividade aqui, à medida que seguides, o que ele diz? Preguem, anunciem, falem. A ordem aqui da missão é dividida nessas 5 verdades. A segunda é essa: é o Senhor quem dá a diretriz para o servo e para a igreja. Todo servo, toda igreja, independente, Deus não permanece nela e não dirige essa igreja. Precisamos ser a dia a dia discípulos que entendam que a nossa missão não é autônoma. Como discípulo eu não posso fazer o que eu quero. Como filho de Deus, como servo de Deus, eu não posso fazer o que eu acho certo ou acho errado. Eu tenho que seguir aquilo que está escrito e seguir aquilo que Ele determinou. Olha o verso 8, 7. À medida que seguides, preguem que está o quê? Próximo o reino dos céus. Ele disse para pregar o quê? O reino dos céus. E se a gente for olhar para a mensagem do reino dos céus, nada tem a ver com mensagem humanista, ou mensagem triunfalista, mensagem oportunista, nada tem a ver com isso. A mensagem do reino é uma mensagem central, é uma mensagem onde ele estabelece: olha, vocês vão desfrutar de muitas coisas aqui, mas eu estabeleci um reino eterno para quem crer em mim, e vai ficar comigo para toda a eternidade. Continua em versículo 8, ele diz: curai os enfermos, eu vos dei autoridade. Eu quando chamei, eu dei autoridade, então cure os enfermos. A ordem é imperativa. Enfermo, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. Ele está dizendo: olha, a missão que eu tenho é completa. Não, mas aqui a igreja não crê nesses negócios de demônio. Irmãos, ninguém está fazendo apologia a demônios, mas olha, eles estão por aí, estão atormentando a vida de pessoas. E se nós não usarmos a autoridade que Ele nos deu para dizer em nome de Jesus, saia, Ele continua fazendo o que está fazendo. Então Ele nos deu uma ordem: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, e tudo que vocês receberam de graça dai. Diga comigo: é o Senhor quem dá as diretrizes para a vida de um missionário. Você é um missionário? Nós estamos aqui em missão. A igreja não é autônoma, o discípulo não é autônomo, nós dependemos de Deus, nós fomos chamados por Ele, não fomos nós que chegamos: olha, o Senhor me escolheu, eu que escolhi. Não, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou, foi Ele que nos resgatou do império das trevas, e agora é Ele quem dá as diretrizes. A terceira verdade, passa um pouquinho à frente, está lá no versículo 21 e 22, é o Senhor quem mostra agora a esses discípulos o preço dessa missão. Diga comigo: o Senhor é quem mostra o preço da missão. Você está pensando que custa nada? Você está pensando que a missão que Ele chamou, a ordem que Ele deu, a autoridade que Ele ofereceu àqueles homens, que Ele conferiu àqueles homens, e as diretrizes que Ele deu àqueles discípulos, não ia ter custo? Ia ter custo. E está aqui, a partir do versículo 21 e 22. Um irmão entregará à morte outro irmão. Mas antes, olha lá o versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais. E farão o quê? Carinho. Vos farão carinho nas sinagogas. Vos açoitarão nas suas sinagogas. Volte ao verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis o quê? Odiados de todos por causa de quem? Por causa da missão, por causa do chamado, por causa das diretrizes, por causa da minha palavra. Vocês serão odiados, porém, leia comigo: quem perseverar até o fim, esse cumprirá a missão e será salvo. Diga comigo: eu vou cumprir minha missão, e no fim eu vou ser salvo. A minha recompensa é essa.
Então ele está dizendo para nós que é Ele quem chama, é o Senhor quem dá diretrizes, é o Senhor quem mostra o custo da missão. Nossa missão tem um custo, irmãos. Tem um custo às vezes de nós acordarmos e dizer assim: Senhor, hoje não. Hoje não dá. Pastor Arlindo hoje pregava pela manhã, falando de algo que para mim é uma das doutrinas da igreja, para a igreja mais difíceis: perdoar mutuamente. Se tem um negócio fácil para a gente fazer, é virar a cara para quem a gente não quer bem, ou que alguém que fez alguma coisa contra a gente. Mas se tem um negócio que é difícil, é nos depararmos com pessoas que nos magoaram. Essa é talvez o custo mais alto do ministério cristão, da vida cristã. É o maior custo que Jesus requer de mim e de você. Você está pensando que caminhar, aceitar o chamado, está pensando que dizer: Senhor, aonde o Senhor me mandar eu vou, eu aceito as suas diretrizes. Está pensando que não tem custo? Tem custo, tem custo, e custa caro. Marcos capítulo 8, nós lemos na semana passada. Jesus, quando chama os discípulos e vai dizer: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai ser morto, ele vai ser rejeitado, ele vai ser morto pelos homens, mas depois ele vai ressuscitar. Ele não coloca primeiro que ele vai ressuscitar, depois ele vai ser morto, depois ele vai ser apedrejado, depois ele vai ser... Não, ele primeiro diz: primeiro eu vou sofrer para depois eu crescer em glória. Então a vida de um cristão não é primeiro vitória para depois sofrimento. É sofrimento, luta, depois vitória. Então, capítulo 8, versículo 31 em diante, é a receita para que a gente possa entender que este é o chamado para cada um de nós, como discípulos de Cristo. Ele quem nos chama, Ele quem dá as diretrizes, é Ele quem apresenta o custo de segui-lo. Quando o jovem rico descobriu que o custo era deixar aquilo que ele tanto amava, ele simplesmente disse: não, isso custa caro para mim, isso é muito caro para mim. Irmãos, viver uma vida cristã, diga comigo, custa caro, tem um preço, e que muitos não querem cumprir, muitos não querem ser. Eu quero ser autônomo, eu quero fazer o que eu acho que eu devo fazer. Não dá para ser crente e ser autônomo, nós precisamos viver segundo essa diretriz. Quarto, é o Senhor quem estimula, diga ufa. Pastor, eu pensei que era só problema. É Ele quem chama, é Ele quem mostra as diretrizes, e às vezes as diretrizes levam a gente para o meio de um deserto. É Ele que mostra o curto, mas diga comigo, o Senhor é quem nos estimula. Verso 24 até o 28 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu chamo pessoas a serem solidárias ao meu sofrimento. O chamado cristão, o chamado à missão, é um chamado a sermos solidários com o sofrimento de Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24, Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. O que ele está dizendo? Eu me regozijo nos sofrimentos que vão completar os sofrimentos de Jesus. Quer ler o texto? Colossenses, vai lá à frente, e a gente vai ler, porque Paulo está falando da missão dele como apóstolo. Mas antes de falar da missão dele como apóstolo, ele fala de uma outra missão. Colossenses, capítulo 1, ele fala da excelência da obra de Cristo. Ele fala da excelência da missão de Jesus. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Vamos juntos, esse texto é tão bom de ler, ainda mais quando a gente lê para a gente, fala assim: eu me regozijo nos meus sofrimentos. Quem é que gosta de se regozijar no seu sofrimento, né? Quem é que gosta de ficar massageando o sofrimento, dizendo assim: vai, quero sofrer mais um pouquinho? Quem? Ninguém gosta de sofrer. Se tem um chamado que a gente queria que tivesse fora do contexto missionário, que eu digo discipulado, era o chamado ao sofrimento. Diz assim: agora, eu quero ler com voz pentecostal, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês,
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que ele é solidário aos sofrimentos de Cristo. A missão, o meu chamado, o nosso chamado, é um chamado a sermos solidários com Jesus nos seus sofrimentos. Ou seja, mesmo estimulando-nos, ele diz: eu vou chamar vocês para sofrer um pouquinho comigo. Sabe por quê? Porque o discípulo não está acima do seu Senhor. Volte ao texto, verso 24, capítulo 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Pastor, muda o tema da mensagem, uma mensagem desencorajadora. Não, irmãos, mas a mensagem hoje é encorajadora para a tua vida. Porque ser um discípulo de Cristo não é viver uma vida autônoma, é viver uma vida no centro da vontade de Deus. Ser um discípulo de Cristo é saber que, mesmo quando Ele dá as diretrizes e nos leva a um caminho que a gente às vezes não quer, Ele está lá conosco, nos estimulando, nos encorajando e nos pondo de pé mais uma vez. Ele diz: basta ao discípulo, verso 25, ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu, o dono da casa, ele diz, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, ele diz o quê? Não os temais, pois nada há encoberto que não tenha que ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E o que vos digo às escuras, dizei plena luz, o dizei a plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai aos eirados. Verso 28, leia comigo: não temais os que matam o corpo, nem podem matar a alma, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os discípulos de Jesus, mais uma vez, estavam ouvindo rumores de que ele estaria sendo entregue nas mãos dos homens. Mais uma vez eles estavam ouvindo rumores do seguinte: nosso mestre não vai mais ficar com a gente, ele vai embora. Ele está falando isso várias vezes. Vamos captar a mensagem do mestre. Os discípulos começam a olhar e ver que aquilo ali era fato, ia acontecer. Porém, antes, Jesus começa a perguntar aos discípulos: vem cá, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que eles estão dizendo a ele? Eles estão dizendo que tu é profeta, e eles fizeram uma confissão de fé. Eles disseram: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ponto. Só que lá na frente eles começaram a ouvir novamente que Jesus iria ser morto, entregue pelos homens, e no terceiro dia ressuscitar. Jesus olha para 3 discípulos e percebe que eles estavam apáticos, cansados, amedrontados. Aí nós nos deparamos com a grande manifestação da presença de Deus no Monte da Transfiguração. Por que Jesus chamou esses discípulos lá? Para que Jesus foi fazer aquilo com aqueles homens? Capítulo 17, mesmo livro de Mateus, por favor. Sabedor das limitações espirituais dos discípulos e da vaga visão que eles tinham sobre a eternidade. Olha para mim rapidinho enquanto você está procurando aqui. O grande problema é que às vezes nós temos uma compreensão muito pequena sobre a eternidade. Nós tínhamos que ler mais sobre a eternidade. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer tecnologia. iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 20, Samsung não sei o que, iPad, é tanto i que daqui a pouco vai lançar um iPin, um notebook chamado iPin. Nós precisamos saber um pouco mais sobre a eternidade. Preocupado com isso, Paulo escreve aos Tessalônicos, dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes não. As coisas não terminam aqui, terminam lá. Aliás, nem lá termina, lá começa. Então, sabedor de que eles estavam limitados espiritualmente, abatidos espiritualmente, eles tinham uma vaga visão sobre a eternidade. Era muito pequena e a angústia dominava a alma daqueles homens. Eles estavam aflitos. Jesus, lá no capítulo 17, ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo, capítulo 17, verso 1, tomou consigo quem? Pedro e os irmãos Tiago e João, e foi
transfigurado, e levou-os em particular a um monte, a um alto monte, verso 2, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas. Jesus estava dizendo assim para eles: acalme o coração, estou mostrando para vocês quem eu sou na realidade. Olha para mim, meu irmão, acalma o teu coração, nosso Deus é real. Você pode dizer amém? Nosso Deus é real, irmãos. Podemos ter uma limitação naquilo que nos diz respeito à eternidade. Podemos estar angustiados com aquilo que a gente não sabe que está para acontecer. Podemos estar debilitados espiritualmente, mas não podemos perder de vista quem é o Senhor. Ele é o nosso Deus, irmãos. Fortaleza, refúgio, socorro, bem presente na tribulação. Portanto, não temam, creiam nisso. Foi lá e disse: meus discípulos, tenham calma. Olha quem eu sou. E foi transfigurado diante deles. O que ele fez mais? Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas. Vocês não são judeus? Vocês precisam agora crer que eu sou o Messias, falado por Moisés e profetizado pelos profetas, anunciado pelos profetas. Eu estou aqui. Jesus dá a prova da sua glória e de onde ele veio. Eu sou o profeta, eu sou aquele que era prometido desde lá dos antepassados de vocês. Portanto, irmãos, o Senhor é quem nos estimula, além de nos chamar, além de nos dar diretrizes, além de mostrar o custo da missão, Ele nos estimula, sabendo Ele que nós somos limitados diante das dificuldades da vida cristã. Como eu disse, tem dia que a gente não quer despertar o coração, porque nós estamos tão cansados, tão abatidos, tão amedrontados com as portas que não se abrem, com as pessoas que não mudam, com as situações que parecem resistir à nossa oração. Quanto mais a gente ora, mais o negócio piora. Quanto mais a gente acredita, mais o negócio se afasta. Mas à medida que nós oramos, nós vamos fortalecendo a nossa esperança no coração de que na hora certa, no momento adequado, Deus se levantará e mudará toda a história para a glória e louvor do nome dEle. Estimule o seu coração nessa noite. Estimule o seu coração. E a quinta verdade que ele apresenta aqui, para mostrar que a missão tem uma ordem. Ninguém é autônomo, ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu dou diretrizes, eu que chamo, eu que estimulo, eu que mostro o custo. Verso 39, ele continua dizendo: sou eu quem dou a recompensa aos fiéis. Verso 39 do capítulo 10. Diz o texto: quem acha a sua vida, quem acha que achou a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde, leia comigo bem forte, achá-la. Verso 40 até o 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja, um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. O que é então, pastor? O que é que eu devo fazer? O que compete a nós? Já já a gente finaliza essa primeira parte do que compete então a um discípulo, sabendo nós que Ele é quem dirige tudo. O chamado do Senhor a cada um de nós é para sermos uma extensão da própria missão realizada por Ele. O que eu sou então, pastor? O que Cirico é? Eu sou uma extensão da missão dEle. Diga comigo, eu sou. Está muito fraco. Diga assim, eu sou uma extensão da missão de Cristo neste mundo. Então você vai ter que sofrer um pouquinho. Vai ter que pagar o preço.
Se você é a extensão da missão de Jesus nessa terra, ide por todo mundo, porque eu vou para o Pai. Pregai o Evangelho, porque eu já preguei a vocês. Fazei discípulos, eu já fiz em vocês. Então agora a extensão do meu ministério são vocês. Por isso, não temam eles. Por isso, deixa que eu dirija vocês. Por isso, deixa que eu estimulo vocês quando vocês estiverem prostrados. Por isso, deixa que eu garanto o galardão de vocês nos céus. Nosso trabalho é cumprir a vontade de Deus. Nada mais, irmãos. João 17, 18. Rapidamente. João 17, 18. Para provar que nós somos a extensão do chamado a sermos discípulos dele. Está aqui. Leia comigo mais uma vez. Assim como tu, a oração sacerdotal, assim como tu, Senhor, me enviaste ao mundo, também eu vos envio. Eu também envio ao mundo cada um desses que o Senhor me deste. Meus irmãos, o que compete então a nós, discípulos de Cristo, sabedores de que é Ele quem faz tudo isso? Primeiro, aceite o seu chamado a ser um discípulo dele. Está amarrado, pastor. Depois que você me falou do custo, quero nada. Estou igual o jovem rico, virei as costas e fui embora. O que compete a nós, depois de sabermos que Ele quem chama, quem dá diretriz, quem mostra o custo, quem estimula e quem recompensa, o que cabe a nós? Segui-lo, aceitar o chamado. O que cabe a mim? Colocar-me nas suas mãos e dizer: Senhor, cuida de mim. Você pode dizer isso? De mãos erguidas assim: Senhor, cuida de mim. Compete a nós é isso, aceitar o chamado. Mateus 9:9. Mateus 9:9, quando ele para com Levi e segue assim e vê um camarada lá, mercadejando lá com negócio de imposto, ele diz: ô rapaz, larga isso aí, vem, segue-me. Diz a palavra do Senhor, Mateus 9:9, que ele abandona o que ele está fazendo e segue. O que compete a nós, depois de ouvirmos a mensagem de Deus, é segui-lo, aceitar o chamado e dizer: Senhor, cuida de nós. E terceiro, levar a mensagem ao mundo. É isso que compete a nós, como discípulos de Cristo. A Ele resolver o problema, botar a casa em ordem, dizer: a missão não pertence a vocês, a missão é minha. Ninguém é autônomo. Eu sou o Senhor da igreja, eu sou o Senhor da missão. O que compete a vocês? Aceitar o meu chamado, me colocar como centro e pregar a minha palavra. É isso que compete a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e força para a gente completar a missão e chegarmos até o fim. Seria bom se nós parássemos aqui, se a gente pudesse dizer assim: Senhor, eu quero novamente reafirmar o meu chamado e aceitar novamente o convite. Você pode levantar a sua mão e dizer isso para você mesmo e apontar para Deus. Feche os seus olhos, diga: Senhor, eu aceito o teu chamado. Diga: eu aceito o teu chamado. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Diga: eu me coloco aos teus cuidados. Diga assim: agora eu quero pregar a tua palavra. Diga: glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele todo louvor, toda a glória. Que Deus nos ajude a cumprir esta missão. Simples, né? Simples assim. Simples assim. Que Deus nos abençoe.